Programa Papo Médico. Um oferecimento, Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto. Hoje teremos um programa Papo Médico especial para vocês. Teremos a presença do cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. Rafael Proto, e vamos abordar um tema interessantíssimo. Vamos falar sobre prótese de mama. O programa Papo Médico começa agora. Como já sabemos, atualmente o Brasil é número 1 como o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. Hoje vamos falar sobre um tema interessantíssimo e às vezes até mesmo polêmico. Vamos falar sobre prótese de mama. Rafael, meu irmão, muito obrigado pela presença hoje aqui no Papo Médico. Eu que agradeço o convite da entrevista e agradeço também toda a equipe do Papo Médico pela oportunidade de estar batendo esse papo sobre cirurgia plástica com você. Agora vamos lá, vamos falar sobre esse tema que a gente domina. Vamos falar um pouco sobre prótese de mama. Conte um pouquinho para nós sobre a história, a evolução dos implantes mamários. Bom, a primeira prótese de mama ela foi desenvolvida na década de 60 e ela tinha um silicone líquido, ele não era o mesmo tipo de silicone coesivo, de gel coesivo que tem atualmente nos implantes. Então era um silicone mais líquido e a capa, a membrana que revestia a prótese, era uma membrana com poucas camadas e isso favorecia muito a ruptura do implante mamário. Então, a partir da década de 60 até a década de 90, existiam muitos casos de ruptura de implantes, decorrente ao silicone líquido que extravasava após a ruptura e a pouca proteção do implante, do líquido de silicone do implante. E aí depois a gente passou para a nova geração dos implantes que nós temos até hoje, que são os implantes texturizados, né? Fale um pouquinho mais sobre os texturizados. Atualmente nós estamos na quarta e quinta geração de implante mamário, então esses implantes mais modernos, eles têm um gel de silicone mais coesivo do que os primeiros implantes e apresentam de 4 até 7 camadas de proteção ao gel de silicone. Então são próteses mais resistentes e com uma durabilidade maior e não há consenso na literatura médica de troca desses implantes. A recomendação é que a paciente que colocou o implante mamário faça um segmento com o médico cirurgião plástico. A cada ano realize um exame de ultrassonografia, mamografia ou o melhor exame para estar vendo como é que está o implante, acompanhando a evolução da cirurgia, seria a ressonância magnética. O FDA ele recomenda a cada 2 anos estar realizando uma ressonância magnética em pacientes que têm um implante de silicone. Os implantes hoje são seguros, mesmo no caso de ruptura, os pacientes podem ficar tranquilos porque o gel não extravasa, né? Isso é importante sempre frisar. Agora, você tocou num assunto polêmico e interessante, a troca do implante. Os fabricantes orientam a gente sobre alguns implantes têm garantia de um determinado tempo, outras marcas têm uma garantia vitalícia, porém todos aconselham uma troca num determinado período de tempo, acompanhando com os exames radiológicos. Agora, implante para sempre existe? Não existe. É importante frisar isso, apesar da literatura médica não dar um prazo de validade específico para a troca do implante, é recomendável que esse implante seja trocado de 10 a 15 anos, seja feita uma revisão cirúrgica para a troca do implante. Agora vamos falar um pouquinho sobre, no caso da mamoplastia, a gente está utilizando a prótese agora para o aumento mamário, para a mamoplastia de aumento, que atualmente é a segunda cirurgia plástica mais realizada no Brasil. Quais são os tipos de cicatrizes que a paciente pode ter? A via de acesso para a inclusão do implante é muito importante. Essa é uma decisão que tem que começar já no período pré-operatório. É uma decisão conjunta que a paciente participa ativamente, né? Então, na consulta pré-operatória é explicado para a paciente todas as vias de acesso que seria a incisão cirúrgica para a colocação do implante. Atualmente são 3 as vias de acesso mais efetuadas, que são a inframamária, que é no sulco inframamário, incisão de 3 a 4 centímetros no sulco inframamário. Essa é uma incisão muito boa, é uma boa opção pelo fato dela ficar bem camuflada, bem escondida no período de pós-operatório tardio. Que é bem onde a mama rebate, né? Onde a mama rebate, nós fazemos a incisão de 3 a 4 centímetros, como você falou. Tem a incisão periareolar, que é uma incisão em meia-lua, em volta da areola. Essa incisão é muito bem indicada para os pacientes que têm areola um pouco maior e que querem reduzir
pouco de pele da mama ao redor da areola e é uma incisão que não é muito indicada para paciente que ainda deseja amamentar, pelo fato de essa incisão poder romper alguns ductos lactíferos que podem prejudicar a amamentação posteriormente. A última via de acesso seria a transaxilar, é uma incisão utilizada, o pessoal dos Estados Unidos utiliza bastante, que utiliza implantes salinos. Aqui no Brasil ela é menos utilizada do que as outras duas anteriores. E sempre importante frisar para o pessoal de casa, né, para as mulheres aí ansiosas com tipos de cicatriz, que na verdade a escolha da cicatriz vai ser meio que um acordo entre o cirurgião e a paciente, explicando todos os prós e contras, como você acabou de explicar, e chegando num consenso em comum, né? Agora, em relação ao plano de localização, aonde que pode ficar o implante no organismo das mulheres? Muito bem. A cirurgia de prótese mamária, como toda cirurgia plástica, é uma cirurgia individualizada. Isso significa que a paciente participativamente, o cirurgião plástico tem o dever de explicar todos os riscos, explicar todas as opções cirúrgicas e, juntamente com a paciente, está decidindo a melhor técnica cirúrgica. A técnica cirúrgica vai desde a incisão até o plano de localização do implante. Antigamente se realizava muito o plano submuscular total, que você coloca o implante mamário abaixo da musculatura do músculo peitoral maior e daria uma proteção adicional, uma cobertura extra ao implante. Atualmente são dois os tipos de acesso de plano de localização do implante, que é o subglandular, que é embaixo da glândula, e o plano duplo ou submuscular parcial, que é o dual plane. Então, isso varia de acordo com a característica tecidual e glandular da paciente e também a expectativa da paciente com o resultado. O paciente que quer um resultado mais natural, a gente acaba optando por um submuscular parcial, pelo fato dele não deixar marcas de borda no polo superior da mama e dar um resultado mais harmonioso, mais suave. E sobre o plano subfacial? Fala um pouquinho para nós. O plano subfacial ele é um pouco equivalente ao plano subglandular. Tecnicamente é um pouco difícil você estabelecer essa diferença entre os dois, mas é um plano utilizado também que você acaba colocando um implante abaixo da fáscia. Que é a capa do músculo. Que é a capa do músculo, exatamente. Isso acaba dando um pouco mais de sustentação ao implante e acaba revestindo também, dando um pouquinho mais de cobertura. O papo está interessantíssimo, mas a gente só vai dar uma quebradinha aí para o intervalo comercial. Fiquem conosco com o programa Papo Médico. Bom dia, classe! Bom dia! Hoje nós vamos fazer uma redação e o tema será: o que vou ser quando crescer? Podem começar! Graças a pessoas como você, o GEPASSE ajuda crianças com câncer a realizar seus sonhos. O que foi, Murilo? Não, professor, porque eu posso ser tanta coisa que até fiquei na dúvida. Ah, então tá bom. Ajude. Ligue. Voltando hoje com o programa Papo Médico, hoje um assunto interessantíssimo com meu irmão Rafael Proto, cirurgião plástico, falando sobre prótese de mama. Rafael, agora aquelas pacientes que têm um pouquinho de excesso de pele, às vezes tem aquela ilusão de que vamos colocar um implante que vai acabar de estender na pele e vai preencher esse espaço. Vamos falar um pouquinho sobre mamoplastia associada à prótese de mama. Quais as indicações? Legal. Às vezes a paciente vem com uma ideia errada de que da correção da queda da mama com um implante maior. Isso é totalmente errôneo. Na verdade, quando o paciente apresenta um grau de queda, que seria a pitose mamária, a indicação seria fazer o levantamento da mama, que seria o procedimento de mastopexia, e esse procedimento ele pode ou não ser associado à inclusão de implante mamário. Tem a mastopexia sem prótese, que é quando a paciente apresenta o tecido mamário glandular favorável para estar fazendo o procedimento sem a prótese. Um tecido suficiente para montar uma mama bonita. Né? Fazer toda uma análise do tecido mamário, tecido glandular e se tiver uma condição favorável pode estar executando a cirurgia sem estar colocando o implante mamário, utilizando o próprio tecido mamário como uma prótese para dar um novo formato, uma nova projeção à mama. Quando a paciente não apresenta esse tecido mamário favorável, a gente sempre recomenda estar usando implantes de silicone para estar dando esse volume, nova projeção e formato na mama, associado ao procedimento de levantamento da mama, que seria a mastopexia. E no caso da mamoplastia, que é a mastopexia, enfim, com prótese, nós temos também as opções dos planos de localização, né? Isso é importante frisar para o pessoal aí de casa.
Fale um pouquinho agora sobre o grupo de pacientes que nós indicamos a mastopexia, que é a mamoplastia com prótese. Então, a mastopexia é um procedimento para paciente que tem um mau posicionamento da areola, seja por causas genéticas ou adquiridas, como envelhecimento, perda de peso importante e pós-amamentação, principalmente. Agora, Rafael, importantíssimo, nós temos sempre uma briga, né, uma certa briga com as pacientes em relação ao pós-operatório, que é super complicado. No começo todo mundo respeita e depois acaba dando uma extrapolada. Como que funciona o pós-operatório para uma paciente que fez uma cirurgia mamária? O pós-operatório é um período muito importante, né? O paciente tem que ter consciência de que a cirurgia não acaba quando termina no centro cirúrgico, então ela continua depois do pós-operatório. Eu sempre falo que a cirurgia depende muito de mim, mas depende também do pós-operatório da paciente, né? Então o pós-operatório da cirurgia de prótese de mama é um pós-operatório um pouco mais tranquilo. Ele varia de 10 a 14 dias para a paciente conseguir voltar às atividades habituais delas. Isso depende de cada técnica, né? E a mastopexia, ela tem um pós-operatório mais prolongado. Aí variação de movimento, restrição de movimentos de braço, traumas localizados na mama um pouquinho mais longo do que a cirurgia de prótese mamária. Pelo fato da cicatriz também ser uma cicatriz um pouco mais extensa. Um pouco mais extensa. E vamos explicar como é que é a cicatriz de uma mamoplastia, de uma mastopexia. Ao contrário da cirurgia de mamoplastia de aumento, a mastopexia ela tem uma cicatriz que gira em torno da areola, verticalmente no meio da mama e embaixo no sulco mamário. Então é uma cicatriz que a gente chama de T invertido. Se a paciente tiver boas condições de cicatrização, fizer um pós-operatório bem feito, respeitar todas as orientações médicas, essa cicatriz fica com um aspecto muito bom. E a partir do momento que tiver concluído todo o processo de cicatrização, se ainda o médico evidenciar alguma cicatrização inestética, pode estar agindo em cima desse processo de cicatrização com outros procedimentos como laser e peelings, enfim, para estar melhorando o aspecto da cicatriz. E nunca esquecerem em casa que aquele sutiã, né, não é nada bonito, né, o sutiã do pós-operatório, mas é importantíssimo, né, estarem utilizando. Rafael, vamos falar um pouquinho sobre complicações. É sempre um medo, né, das mulheres, as complicações do implante mamário. Antigamente, na primeira geração de implante, como a gente disse, em 1960, quando surgiu, na década de 60, eles tinham um alto índice de ruptura. Chegava até 69% de ruptura dos implantes. Isso gerava muita cirurgia, muita revisão cirúrgica para a troca dos implantes. Atualmente, nesses implantes mais recentes, o índice de ruptura gira de 0,5% a 3,5%. Então, a principal complicação da cirurgia de mamoplastia de aumento que utiliza o implante mamário é a contratura capsular, que é outro tipo de situação. É um tecido cicatricial que forma ao redor da prótese. Toda paciente vai formar esse tecido, algumas formam menos, outras formam mais. Isso depende da técnica cirúrgica, dos fatores hereditários, de trauma localizado da mama no período pós-operatório. Então é uma coisa multifatorial que vai formar um tecido fibroso espesso e dependendo do grau desse tecido fibroso pode estar deformando e causando dor para a paciente. Aí sim tem a indicação de troca do implante. Então a principal indicação de troca de implante é a contratura capsular, seguida de insatisfação estética e por último a ruptura. Meu irmão, Obrigado. Meu companheiro de faculdade, fizemos a mesma faculdade junto, depois a mesma especialização e hoje trilhamos juntos aí profissionalmente. Sucesso, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado, foi um prazer. E vamos deixar como alerta o que nós sempre frisamos. Sempre procurem um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Em caso de dúvidas, acessem o portal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o www.cirurgiaplastica.org.br. Até o próximo programa Papo Médico. Você assistiu o programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto.